Na aula passada, aprendemos como limitar o nosso eixo y e vimos que é importante fazer isso, pois o nosso gráfico ficaria ilegível caso não fizéssemos. Mas antes de entrar na área de formatação do gráfico, aumentaremos o gráfico de tal forma que ele se encaixe no intervalo de células que sobrou, ou seja, vamos começar nessa terceira coluna aqui mais ou menos, deixar um pequeno espaço, e vamos aumentar até o fim dessa coluna U, algo dessa forma. Então, agora dando continuidade na formatação, vamos pressionar com o botão direito e formatar a área do gráfico. A primeira coisa que faremos é dar um preenchimento, e vamos escolher uma cor de azul bem clara. Algo mais ou menos dessa forma. Pronto, agora vamos alterar os nossos dados. E para fazer isso, eu vou clicar no filtro para ficar mais fácil de alterar, então clicarei em um dos dados. Depois, vamos vir nessa opção e vamos alterar, ao invés de ser de 219, vamos colocar 100%. E aqui o espaçamento de um para outro será de 100%, ou seja, será de uma barra dessa. Mas caso você ache interessante colocar um espaçamento maior, aqui você pode aumentar até 500, ou seja, se eu colocar 400, eu vou ter 4 barras dessa de espaçamento entre um dado e outro. Nesse caso, eu vou colocar assim, beleza? Vamos agora alterar a cor da barra dos nossos dados. Então, vamos vir no balde de tinta. E o preenchimento, vamos escolher, nessa coluna de azul, o mais escuro. Dessa forma. E agora, para alterar as cores das fontes presentes no gráfico de uma só vez, eu vou clicar no gráfico e vou na cor da fonte. Vamos escolher um cinza um pouco mais escuro. Esse cinza. E pronto. Antes de finalizarmos, temos que alterar mais alguns detalhes. Primeiramente, vamos procurar um setor que possua mais ações para entender como está sendo mostrado os nossos dados nessa pior situação. Após analisar os setores, o maior deles será energia elétrica. Energia elétrica tem muitas ações. Então, vamos selecionar ele. E como você consegue ver, a gente não está conseguindo visualizar todos os nomes presentes. Vamos alterar mais uma propriedade para mostrar todos os nomes. A gente fez isso lá em fundos imobiliários. Você lembra como a gente faz? Bom, a gente vai clicar 2 vezes no nosso eixo X. Depois vamos vir nessa opção de eixo. E nessa opção de eixo a gente vai vir em rótulos. E aqui em rótulos a gente vai especificar um intervalo. E vamos colocar esse intervalo de 1. Depois a gente vai vir em alinhamento. E vamos colocar aqui, se eu não me engano, colocamos na última, menos 60. Vamos ver se fica interessante. Ou a gente ainda pode diminuir, caso você ache que fique mais interessante diminuirmos mais. Vamos deixar menos 65. E aqui tem mais um detalhe. Vamos voltar. E na posição do rótulo, a gente não vai deixar próximo ao eixo, porque isso daqui está acontecendo, tá? O nosso texto e o nosso dado estão ficando um sobrepondo o outro. Para resolver isso, a gente vai colocar próximo ao eixo, não. A gente vai colocar inferior. E aqui a gente consegue visualizar corretamente onde está o nosso eixo X. Para finalizar o nosso gráfico e salvar para os demais, vamos inserir 2 caixas de texto. Uma na parte superior, colocando o resumo do que é o PL, e outra na parte inferior, informando que o nosso gráfico ele está limitado. E para fazer isso é muito fácil. Vamos adicionar inicialmente o título. Vamos vir em Design, adicionar títulos. E nesse título a gente vai reposicionar aqui para o canto, tá? Nesse título a gente vai colocar o preço atual dividido por lucro por ação. Depois disso a gente vai selecionar esse texto, vir em página inicial, escolher a fonte de calibre light, tamanho 10,5, reposicionar novamente aqui no canto superior esquerdo. E depois disso a gente vai dar um Enter para a gente colocar mais textos aqui embaixo. E aqui a gente vai colocar uma ajuda para quem estiver analisando esse gráfico. Olha só. Aqui vamos falar quando o lucro da ação for negativo. Pronto, depois disso, olha o que a gente vai fazer. A gente vai selecionar esses dados, colocar para a direita, colocar em negrito. E esses daqui, a gente vai selecionar eles e diminuir. Vamos colocar calibre e diminuir eles, pois eles são para ser somente uma descrição. Colocaremos tamanho 8,5. Algo mais ou menos dessa forma. Baixaremos só um pouquinho mais. Assim, perfeito. E por último, a gente vai inserir uma caixa de texto. Vamos vir no menu de formatar. Clicar nessa caixa de texto e colocar aqui embaixo. Aqui a gente vai colocar a seguinte descrição. Se o não estiver sendo mostrado,
ele é menor do que menos 20 ou maior do que 100, que foi aquela limitação que a gente colocou no eixo y. Depois a gente vai aumentar essa caixa de texto. Vamos colocar aqui no canto. Para finalizar, a gente vai selecionar todos esses textos, colocar 8,5 também, e colocar a mesma fonte que utilizamos no título. Agora já temos o nosso primeiro gráfico.